Eu perdi tudo que construí em 10 anos por causa de 3 folhas de papel que eu assinei sem ler. E a pior parte? Foi completamente legal. Meu nome é Eduardo, e essa é a história de como eu destruí minha própria vida com uma caneta. Sabe aquela sensação quando você acorda e percebe que algo está errado, mas você não consegue explicar o quê? Foi assim que tudo começou. Era uma terça-feira normal, 8 da manhã, e eu estava tomando café quando recebi a ligação. Era meu sócio, Daniel. A voz dele estava estranha, meio cortada, como se ele tivesse corrido uma maratona. Eduardo, a gente precisa conversar. Agora. Eu e Daniel éramos amigos desde a escola. Conhecia esse cara há mais de 15 anos. A gente montou nossa empresa juntos, uma agência de marketing digital, começando literalmente na garagem da minha casa. Foram anos de trabalho duro, noites sem dormir, fins de semana trabalhando enquanto nossos amigos estavam na praia. Mas valeu a pena. Em 10 anos, a gente tinha 30 funcionários, escritório no centro da cidade, clientes grandes. Estava indo bem, sabe? Pelo menos era o que eu pensava. Quando cheguei no escritório, Daniel estava na sala de reuniões com 2 pessoas que eu nunca tinha visto. Um homem de terno cinza e uma mulher com uma pasta cheia de documentos. Meu estômago revirou. Aquele tipo de revirada que você sente quando sabe que algo muito ruim está prestes a acontecer. Eduardo, senta aí, Daniel disse, sem olhar nos meus olhos. O homem de terno se apresentou como advogado. A mulher era contadora. E então eles começaram a falar sobre coisas que eu não entendia direito. Dissolução de sociedade, transferência de cotas, cláusulas contratuais. Pera, eu interrompi. Do que vocês estão falando? Foi quando Daniel finalmente olhou para mim. E eu vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Não era raiva, era pior, era indiferença. Eduardo, a sociedade acabou. A empresa agora é minha. Eu ri, juro que eu ri, porque parecia piada. Como assim é sua? A gente construiu isso juntos. O advogado deslizou 3 documentos pela mesa. Eu reconheci minha assinatura em todos eles. Meu coração parou. Você se lembra desses documentos, Eduardo? O advogado perguntou. Lembrava, vagamente. Tinha sido uns 8 meses atrás. A gente estava com muito trabalho, correndo contra prazos, e Daniel tinha aparecido com uns papéis dizendo que era só uma atualização do contrato social, uns ajustes que o contador tinha pedido. Assina aqui rapidinho que eu preciso protocolar isso hoje, ele tinha dito. E eu assinei, sem ler, porque eu confiava nele. Nesses documentos, o advogado continuou, você concordou em transferir todas as suas cotas da empresa para o Daniel em caso de, e eu cito, incapacidade de cumprir com as obrigações contratuais definidas no anexo B. Que anexo B? Que obrigações? Minha voz estava subindo. A contadora abriu a pasta e mostrou outro documento. Era uma lista de metas absurdas, coisas impossíveis de cumprir sozinho. Metas que nunca tinham sido discutidas, que eu nunca concordei verbalmente, mas estavam lá, no papel, com minha assinatura embaixo. Isso é loucura, eu nunca concordei com isso. Daniel, cara, fala para eles que isso é um mal-entendido. Daniel finalmente falou, e sua voz estava calma demais. Eduardo, você assinou. Tá tudo legal. Meus advogados revisaram tudo 3 vezes. Você não cumpriu as metas, então, de acordo com o contrato que você mesmo assinou, suas cotas foram automaticamente transferidas para mim. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas isso não faz sentido. Por quê? A gente era amigo. Era, mas negócios são negócios. Eu procurei um advogado no mesmo dia. Na verdade, procurei 5. Todos eles olharam os documentos e me deram a mesma resposta que eu não queria ouvir. Estava tudo correto do ponto de vista legal. Minha assinatura estava lá. Não tinha sinais de falsificação. Não tinha como provar coação. E o pior, tinha uma cláusula que dizia que qualquer disputa relacionada ao contrato seria resolvida por arbitragem, não no tribunal comum, e que eu arcaria com todos os custos legais em caso de perda. Um dos advogados me disse algo que ficou na minha cabeça. O problema não é que o documento seja ilegal. O problema é que você assinou algo sem entender o que estava assinando. Mas como isso tinha acontecido? Como eu fui tão burro? Eu comecei a reconstruir os últimos meses antes daquela assinatura.
E foi aí que as peças começaram a se encaixar de um jeito muito sombro. Uns 3 meses antes de eu assinar aqueles documentos, Daniel começou a agir diferente. Nada muito óbvio, só pequenas coisas. Ele começou a tomar mais decisões sozinho, começou a me excluir de reuniões importantes, dizendo que eu precisava focar em outras áreas. Começou a sugerir que talvez eu devesse tirar umas férias, que eu parecia cansado. Na época eu até fiquei grato, achei que ele estava sendo um bom amigo, se preocupando comigo. Mas agora eu entendia. Ele estava me afastando, me fazendo parecer menos envolvido na empresa, construindo uma narrativa. E tinha mais. Eu comecei a investigar e descobri que Daniel tinha se reunido com nossos principais clientes sem me avisar. Tinha feito mudanças no nosso sistema bancário, adicionando ele como único signatário em algumas contas. Tinha renegociado contratos com fornecedores, pondo tudo no nome dele. Tudo isso aconteceu gradualmente, ao longo de meses, e eu não percebi nada, porque eu confiava nele. A parte mais dolorosa, quando eu conversei com alguns funcionários depois que tudo aconteceu, alguns deles me disseram que tinham achado estranho algumas coisas que Daniel tinha feito, mas não quiseram se meter. Um deles até disse: "Eu achei que vocês dois tinham conversado sobre tudo isso." Eu perdi a empresa, perdi 10 anos de trabalho, perdi todas as minhas economias que estavam investidas no negócio, e perdi um amigo. Ou, pelo menos, perdi alguém que eu achava que era um amigo. Mas sabe o que foi pior? Foi perceber que eu tinha facilitado tudo isso. Cada vez que eu assinei algo sem ler, cada vez que eu deixei o Daniel cuidar da parte burocrática porque eu estava ocupado demais, cada vez que eu escolhi confiar cegamente ao invés de verificar. As semanas seguintes foram as piores da minha vida. Eu entrei em uma espiral. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Fiquei com vergonha de contar para minha família o que tinha acontecido. Como eu ia explicar que eu perdi tudo por causa da minha própria burrice? Eu evitava sair de casa porque tinha medo de encontrar com alguém conhecido. A cidade não é tão grande, e notícia assim se espalha rápido. Eu imaginava todo mundo comentando: "Você ouviu falar do Eduardo? O cara perdeu a própria empresa, que idiota." E eles estariam certos. Um mês depois, eu tive que sair do meu apartamento. Não conseguia mais pagar o aluguel. Fui morar com minha mãe, com 35 anos de idade. Ela não fez perguntas, mas eu via a preocupação nos olhos dela toda vez que ela olhava para mim. Eu tentei processar o Daniel. Gastei o pouco dinheiro que tinha restado com advogados. Mas a arbitragem foi exatamente o que eles tinham previsto. O árbitro olhou os documentos, ouviu ambos os lados e decidiu a favor do Daniel. E eu ainda tive que pagar R$ 20.000 de custos legais dele. R$ 20.000 que eu não tinha. Foi quando eu percebi que tinha que parar. Eu estava brigando uma batalha que não podia ganhar. O sistema legal não estava do meu lado, porque tecnicamente eu tinha concordado com tudo. O fato de eu não ter lido o que assinei não era desculpa perante a lei. Teve um momento, deitado no meu antigo quarto na casa da minha mãe, olhando para o teto às 3 da manhã, que eu pensei: minha vida acabou. Eu destruí tudo, não tem volta. Mas sabe o que é engraçado sobre tocar o fundo do poço? É que você não tem mais para onde cair. E quando você está lá, você tem 2 escolhas: ficar lá ou começar a subir. Eu levei tempo para fazer essa escolha. Não vou mentir e dizer que foi rápido ou fácil. Foram meses de terapia, de conversar com minha família, de tentar entender o que tinha acontecido e aceitar minha parte de culpa nisso tudo. Porque sim, eu tinha culpa. Não culpa legal, mas culpa moral comigo mesmo. Eu tinha sido ingênua, tinha sido preguiçoso, tinha colocado conveniência acima de responsabilidade. Lentamente, muito lentamente, eu comecei a reconstruir. Arranjei um emprego em outra agência de marketing. Era uma posição júnior, ganhando menos de 1/4 do que eu ganhava antes, mas era um começo. Eu comecei a estudar direito empresarial nas minhas horas vagas, não para virar advogado, mas para nunca mais ser pego desprevenido. Eu li livros, assisti cursos online, conversei com pessoas que entendiam do assunto. E eu aprendi muito. Aprendi que documentos legais não são apenas formalidades chatas, são proteções, são acordos que definem os limites do que cada pessoa pode fazer. E quando você assina sem ler, você está basicamente entregando uma arma carregada para outra pessoa e esperando que ela não aperte o gatilho. Aprendi que confiança e verificação não são opostos. Você pode confiar em alguém e ainda assim ler o que está assinando. Na verdade, se a pessoa realmente merece sua confiança, ela vai entender e respeitar isso.
Aprendi que sinais de alerta existem, mas a gente ignora porque é mais fácil. Quando Daniel começou a me afastar, eu deveria ter perguntado o porquê. Quando ele apareceu com documentos urgentes pedindo para eu assinar rápido, eu deveria ter desacelerado. Mas a maior lição, eu aprendi que sua assinatura é uma das coisas mais poderosas que você possui. Quando você coloca seu nome em um documento, você está dizendo: eu concordo com tudo isso, eu assumo responsabilidade por tudo isso. E se você não leu, você está concordando com algo que nem sabe o que é. Hoje, 3 anos depois, eu tenho meu próprio negócio de novo. É menor do que era antes. Não tenho 30 funcionários, tenho 5. Não tenho oficina no centro, trabalho de um espaço compartilhado, mas é meu, realmente meu. E eu leio tudo, absolutamente tudo. Se alguém me manda um contrato de 2 páginas, eu leio 5 vezes. Se tem algo que eu não entendo, eu procuro alguém que entende. Se alguém me pressiona para assinar rápido, isso é um sinal vermelho gigante. Leve o documento para casa, mostre para um advogado, durma pensando nisso, e só então, se você concordar com tudo, assine. Porque eu perdi 10 anos de trabalho por não fazer isso. Eu perdi minha empresa, meu dinheiro, minha confiança em pessoas, e eu tive sorte que foi só isso. Tem pessoas que perdem suas casas, suas famílias, suas vidas, tudo por causa de um documento que elas não leram. E a parte mais assustadora é completamente legal. O sistema legal assume que você sabe o que está fazendo quando assina algo. Ele não vai te proteger da sua própria falta de atenção. Ele não vai desfazer um contrato só porque você não leu. Eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque eu queria que alguém tivesse me dito isso. Eu queria que alguém tivesse segurado meu ombro 3 anos atrás e dito: Eduardo, para, lê esse documento, entende o que você está assinando. Mas ninguém fez, e eu paguei o preço. Hoje, quando eu vejo pessoas assinando contratos de trabalho sem ler, contratos de aluguel sem entender as cláusulas, acordos de parceria porque confiam na outra pessoa, eu sinto um aperto no peito, porque eu sei o que pode acontecer. Eu sei que a maioria das pessoas nunca vai passar pelo que eu passei. A maioria das pessoas ao seu redor provavelmente são honestas e não vão tentar te enganar. Mas leva só uma pessoa, uma situação, um documento, e sua vida pode mudar completamente. Então, se tem uma coisa que eu quero que você tire dessa história, é isso. Sua assinatura tem poder. Use-a com responsabilidade, proteja-a e nunca, nunca coloque ela em algo que você não entende completamente. Porque no fim do dia, você é o único responsável por proteger você mesmo. O sistema legal não vai te proteger. Seus amigos podem não fazer isso. Até sua família pode não conseguir fazer isso. Só você pode. Minha história não é única. Tem milhares de pessoas por aí que passaram por algo parecido. Alguns perderam mais do que eu. Alguns conseguiram reverter a situação de formas que eu não consegui. Mas todos nós aprendemos a mesma lição da pior forma possível. E se eu posso evitar que isso aconteça com mais uma pessoa, então contar essa história valeu a pena. Então, da próxima vez que alguém te pedir para assinar alguma coisa, lembra do Eduardo, o cara que perdeu tudo porque confiou demais e verificou de menos. E faz diferente. Porque sua assinatura é sua palavra, e sua palavra deveria significar algo. Não deixe ela significar algo que você nem sabe o que é. Se essa história te fez pensar, passa para o próximo vídeo.